Olá pessoal, aqui João de Lavô e nós continuamos com a nossa série Educação Fiscal. E hoje nós vamos falar sobre 3 temas do Programa Nacional de Educação Fiscal, que são as diretrizes do programa, os fundamentos e a abrangência do programa. Então, eu estou aqui com um documento básico que criou o programa, né? E esse documento é de 2002, foi atualizado em 2015, mas sobre as diretrizes do Programa Nacional de Educação Fiscal, que, como eu já venho falando, é um programa que foi criado pelo Ministério da Fazenda, na época, hoje Ministério da Economia, e o Ministério da Educação. Então, as diretrizes, segundo essas premissas básicas, né? É estimular o exercício da cidadania com vistas à organização, mobilização e participação social no tocante às finanças públicas. Então, a ideia é que a gente tenha pelo menos um conhecimento introdutório à população brasileira, nós, cidadãos brasileiros, tenhamos pelo menos um conhecimento introdutório, um conhecimento básico sobre as finanças públicas. A segunda diretriz, ênfase na comunicação mobilizadora, visando o estabelecimento de vínculos de corresponsabilidade, porque nós devemos ser esses cidadãos corresponsáveis sobre a educação fiscal no país. Terceira diretriz, ação de âmbito nacional e sua implementação deve envolver os 3 níveis de governo: federal, estaduais e municipais. Quarta diretriz, as ações do programa devem ter caráter permanente, sendo recomendada a desvinculação de logomarcas e mensagens que caracterizam determinada gestão governamental. Como eu sempre digo para os meus alunos, o Estado brasileiro, os estados federados e os municípios, isso é uma coisa permanente, são instituições permanentes. Os governos, que são as pessoas com mandato eletivo, essas pessoas, os governos, eles são transitórios. Então, governo no máximo são 4 ou 8 anos. Então, nós nunca devemos colocar um programa desse, ele não tem que ter propaganda de logomarca ou de cores específicas de determinado governo, determinado período de mandato governamental. Eliminando assim a possibilidade de utilização do programa com objetivos político-partidários. A ideia é que o programa não tenha essa cor partidária, né? A próxima diretriz, o material didático do Programa Nacional de Educação Fiscal deve estar em consonância com as diretrizes e bases curriculares nacionais. Então, as bases curriculares são da educação nacional em todos os níveis, né? Nível básico, nível fundamental, nível médio e nível superior. Respeitando-se a autonomia das instituições de ensino. Os conteúdos de educação fiscal deverão ser inseridos na teoria e na prática escolares. Então, desde da educação básica até o ensino superior, deve ter sempre essa educação fiscal deve ser inserida. A próxima diretriz, todo o material produzido, inclusive o didático, é propriedade do Programa Nacional de Educação Fiscal e deverá seguir as linhas de referências nacionais definidas neste documento e em documentos orientadores específicos, devendo haver socialização das experiências realizadas e distribuição do material produzido, vedada sua comercialização. Então, isso é programa do governo e não é para ser nada vendido, tem que ser tudo gratuito. E a última diretriz, o financiamento das ações do Programa Nacional de Educação Fiscal deve ser feito prioritariamente com recursos orçamentários, sem prejuízo de fontes alternativas. Então, essas são as diretrizes da educação fiscal.
Agora nós vamos conversar sobre os fundamentos, né? A educação fiscal tem como fundamentos, primeiro, na educação, na área da educação, o exercício de uma prática educativa na perspectiva de formar um cidadão consciente, reflexivo e mobilizador, contribuindo para a transformação social. Eu procuro fazer isso na nossa disciplina de Ética, Direito e Legislação na Universidade Federal do Ceará, no campus em Quixadá, colocando nossos alunos para fazerem pesquisas sobre toda a legislação que tem a ver com a teoria da informação e comunicação, que são as TICs, mas ao mesmo tempo a questão de privacidade de informação, tudo está linkado com essa parte fiscal, porque existe principalmente duas leis bem específicas, né? Na parte de transparência, tanto tem aquela lei que eu já conversei com vocês sobre a transparência nos tributos, né? E sobre a transparência das ações governamentais do Estado brasileiro em nível de União, em nível de Estados federados e em nível de município. Então, toda essa questão ela deve ser tratada contribuindo para a transformação nossa, né? A nossa transformação como cidadão brasileiro. Na cidadania, incentiva o cidadão à participação individual e coletiva na definição de políticas públicas e na elaboração de leis para sua execução. E a próxima, na ética, fortalece conduta responsável e solidária que valoriza o bem comum. Na política, compartilha conhecimentos sobre gestão pública eficiente, eficaz e transparente quanto à captação, à alocação e à aplicação dos recursos públicos, com responsabilidade fiscal e ênfase no conceito de bem público como patrimônio da sociedade. Então, o patrimônio da sociedade, o patrimônio das prefeituras, dos estados federados, da União, não são patrimônio de minorias, de pequenas pessoas, de poucas pessoas. Não são patrimônio dos políticos, são patrimônio de toda a sociedade brasileira. Então, esse conhecimento de gestão pública eficiente que a gente precisa que todos nós tenhamos esse conhecimento, essa educação fiscal desde as nossas criancinhas, desde muito cedo da educação básica. No controle social, dissemina conhecimento e instrumento para que o cidadão possa atuar no combate ao desperdício e à corrupção. Então, todos nós podemos ser fiscais de qualquer gestão pública no sentido de denunciar as coisas erradas. Então, se a gente tiver acesso a qualquer coisa errada na administração pública, se tiver oportunidade, denuncie, especifique, fotografe. Hoje com as TICs, né? Hoje todos nós andamos com a máquina de filmar e uma máquina fotográfica na mão através dos nossos celulares, e vamos fazer isso também para o bem comum da sociedade brasileira. Na relação Estado-sociedade, desenvolve uma relação de confiança entre a administração pública e o cidadão, oferecendo um atendimento respeitoso e conclusivo, com ênfase na transparência das atividades. Então, essa transparência das atividades, ela precisa ser de todo nosso conhecimento, e a gente deve cobrar dos servidores públicos, aquelas pessoas que estão a serviço da sociedade brasileira. Na relação administração-contribuinte, estimula o cumprimento voluntário de obrigações tributárias e o combate à sonegação fiscal, ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, reforçando sempre a necessidade de prestação de serviços públicos de qualidade. Então, quando a gente ajuda nesse combate à sonegação, ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, nós estamos
ajudando a própria sociedade brasileira para que tenha mais benefícios, serviço público de qualidade e benefícios como retorno dos tributos recolhidos. Finalmente, na condução do Programa Nacional de Educação Fiscal, realiza práticas democráticas em permanente integração com todos os segmentos sociais, de modo a contribuir para que o Estado cumpra seu papel constitucional de reduzir as desigualdades sociais e regionais também, né? E ser instrumento de fortalecimento permanente do Estado Democrático de Direito. Então, o Brasil, a nossa república, é uma república democrática que vai visar sempre ao bem comum. E, por último, sobre a abrangência do programa, né? Então, esse programa, ele tem como público-alvo, né? O primeiro público-alvo, estudantes do ensino fundamental, como eu já falei para vocês, realização de palestras educadores e estudantes, que seria o público-alvo, realização de reunião com os responsáveis pela execução do programa nos estabelecimentos de ensino. Então, a gente pode contribuir com isso, tanto em nível federal, estadual e municipal, mas nós, como cidadãos, nós podemos e devemos cobrar isso das Secretarias de Educação municipal, no município que a gente resida, ou da Secretaria de Finanças também municipal, que está ligado ao programa. Negociação das estratégias e metodologia de ensino dos temas a serem ministrados, quais serão esses temas a serem ministrados, avaliação do material didático e a ser utilizado por esses alunos, adequando-os às peculiaridades regionais. Então, todo o nosso país, o Brasil, é um país continente que tem 5 grandes regiões. Nós somos uma imensidade de tamanho e nossa população também é muito significativa. Mais de 200 milhões de habitantes, e a gente precisa que isso tudo se socialize, no bom sentido, né? O público, estudantes do ensino médio. Então, avaliação do material didático a ser utilizado pelos alunos, adequando as peculiaridades regionais, realização de reunião com os responsáveis pela execução do programa nos estabelecimentos de ensino, realização de palestras voltadas para os sindicatos e associações dos estabelecimentos de ensino e realização de palestras ou seminários para os estudantes. O terceiro público-alvo seria os servidores públicos. Realização de reuniões, seminários, palestras e teleconferências, elaboração de manuais de orientação, criação e apresentação de vídeos institucionais, utilização de redes de teleensino, realização de exposição institucional, inclusão do tema educação fiscal nos treinamentos, cursos de formação ou de capacitação de funcionários, servidores públicos, né? Criação de boletins informativos, estabelecimento de parcerias com entidades como associações e sindicatos de funcionários da Fazenda, associações e sindicatos da educação, a posição de mensagem de educação fiscal nos comprovantes de pagamento dos funcionários públicos, concurso interno para trabalho realizado, monografias, cartazes, folhetos e etc., né? Parcerias com sindicatos, clubes e associação de funcionários para ações conjuntas na área de educação fiscal. O outro público, comunidade universitária. Negociação com o MEC para a inclusão do tema nos currículos básicos dos cursos universitários, elaboração de material didático específico para esse público, realização de palestras, seminários e teleconferências para estudantes e professores universitários, criação e apresentação de vídeos institucionais, estabelecimento de parcerias com os centros acadêmicos para ações conjuntas de educação fiscal, inclusão do tema como proposta de monografia de graduação, negociação com centros de pesquisas como CNPq para inclusão do tema nas propostas de pesquisa. E o outro público, sociedade em geral, utilização da TV educativa para veicular mensagens ou programas sobre o tema junto ao público de todas as idades, realização de teleconferências, produção e distribuição de material educativo, criação de página na internet para intercâmbio de informações
e esclarecimentos de dúvida, divulgação de mensagens educativas por meio de placas afixadas em obras e repartições públicas, realização de palestras em entidades de classe, associações e sindicatos, estabelecimento de parcerias com entidades de classe, associações, sindicatos e outros órgãos que possam divulgar ou colaborar com ações voltada para o programa, estabelecimento de parceria com bancos, companhias de eletricidade, água e esgoto, telefonia, indústrias e outros segmentos para divulgação de mensagens tributárias educativas em extratos bancários, contas mensais e embalagem de produtos, estabelecimento de parceria com a Secretaria de Cultura para divulgação de mensagens e inclusão do tema em programas culturais e, por fim, sensibilização de atores sociais cuja atividade possa ter influência no processo da educação fiscal. Jornalistas, juízes, promotores de justiça, empresários, cientistas, políticos e outros por meio da realização de encontros, seminários, debates e outros eventos. Então, eu como professor universitário, como contador também, que tenho muita proximidade com as micros e pequenas empresas, eu produzo muito material para as micro e pequenas empresas e eu quero mostrar para todos, né, que a educação fiscal, você recolher os impostos corretamente, faz parte de todo um processo maior, de todo um processo de nação que nós estamos vivendo, e eu acredito piamente que a tendência é a gente melhorar cada vez mais, principalmente com a tecnologia da informação e comunicação, que os fiscos em nível federal, estaduais e municipais estão cada vez mais com muitas tecnologias bacanas, com muita integração entre essas três formas de governo e de Estado, né? Em nível federal com a Receita Federal do Brasil, que agora engloba a Receita Federal propriamente dita e a Receita Previdenciária. Então todos os recursos do antigo INSS, o INSS está somente agora para efeito de pagamentos. Então a parte de recolhimento da Previdência é com a Receita Federal também, com as Secretarias de Fazenda dos estados e com a Secretaria de Finanças dos municípios. Então esses três níveis do nosso Brasil, da nossa República Federativa do Brasil, só vai contribuir para a gente melhorar esse controle. E quanto mais nós, cidadãos brasileiros, tenhamos mais consciência sobre todos os tributos, impostos, taxas e contribuição que a gente paga, ou então que a gente não paga e precisa se adequar, precisa se fazer essa autoanálise, o que é que eu estou fazendo como cidadão, mas para a gente poder cobrar das autoridades políticas e governamentais, nós devemos também fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É procurar se interessar por essa educação fiscal para ter mais consciência e mais fundamento, a fim de que a gente possa cobrar realmente, efetivamente. E nós vamos cobrar por ano, nós vamos cobrar pelos nossos representantes, pelos nossos políticos que a gente elege, tanto em nível federal, estaduais, nos estados, né, e nos municípios, municipais. Então, hoje a gente conversou sobre esses três temas, né, do Programa Nacional de Educação Fiscal, que foram as diretrizes do programa, os fundamentos do programa e a abrangência desse programa. Para que ele serve? Então, se você não for inscrito aí no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva e dê um like aí no nosso vídeo, e nós vamos continuar com essa nossa participação e com esse nosso interesse em estudar e repassar para vocês alguma coisa sobre a educação fiscal
em todos os níveis aqui no Brasil. Grande abraço, até o próximo vídeo e Deus abençoe sempre.